Bem, pessoal, no último vídeo da série de hoje, nós faremos uma pequena introdução sobre a aquisição da propriedade imóvel pelo registro do título. O tema é tratado pelo Código Civil entre os artigos 1245 e 1247. No direito brasileiro, vocês já estudaram isso, os contratos de alienação onerosa ou gratuita de bens não produzem o efeito imediato de transferência da propriedade da coisa. Em outras palavras, quando eu celebro um contrato de compra e venda com alguém, quando comprador e vendedor se ajustam a respeito do preço de determinada coisa, esse ajuste, que no direito brasileiro é suficiente para o aperfeiçoamento do negócio, contrato de compra e venda, vocês sabem, é um contrato de natureza consensual, que se aperfeiçoa com o simples consenso das partes, não implica automaticamente aquisição da propriedade pelo comprador. Para que a propriedade seja adquirida pelo comprador, no caso da compra e venda, é imprescindível o cumprimento de uma formalidade subsequente. Se o contrato de compra e venda tiver por objeto bens móveis, é imprescindível, para que haja a transmissão da propriedade, a entrega da coisa ao comprador por parte do vendedor. Então, se eu desejo comprar um relógio, estou andando pelo shopping, paro na frente de uma relojoaria, me encanto por um dos modelos, entro na loja, peço para ver, a vendedora me mostra, eu coloco no pulso, gosto, ela leva para ajustar a pulseira. Enquanto isso eu vou ao caixa da loja, faço o pagamento do preço. Isso não é suficiente para a transferência da propriedade. O ajuste entre comprador e vendedor a respeito do preço da coisa, objeto do negócio, é suficiente para o seu aperfeiçoamento. É suficiente para a criação de obrigações recíprocas entre comprador e vendedor. Se comprador e vendedor se ajustam quanto ao preço, o comprador fica obrigado a disponibilizá-lo em favor do vendedor para obter a coisa, e o vendedor entregar a coisa para conseguir receber o preço. O consenso não aperfeiçoa o negócio se aperfeiçoa com a tradição da coisa. No nosso exemplo, quando, depois de efetuado o pagamento, a vendedora da loja me entrega o relógio que eu tanto gostei. No caso de bens imóveis, a formalidade exigida pela legislação para a consumação da transmissão da propriedade é o chamado registro do título translativo. Nós falamos no início do ano que uma das características do direito real, um dos princípios que norteiam os direitos reais, são o absolutismo e a publicidade. A publicidade garante o absolutismo. A visibilidade da aquisição do direito real é que o torna
oponível erga omnes, contra toda a coletividade. No caso de um bem móvel, a visibilidade da aquisição se dá com a tradição. O fato do adquirente receber a coisa do alienante é suficiente para que todos saibam que ele é o dono, porque o bem móvel pode ser carregado, pode ser levado pelo adquirente de um local para o outro. Agora, no caso de bens imóveis, que não podem ser transportados, a tradição não basta. Ainda que ocorra a entrega das chaves do imóvel. A entrega das chaves de um imóvel, indiscutivelmente, tornam o adquirente possuidor da coisa. Mas a propriedade, segundo o artigo 1245, somente será adquirida quando se der a devida publicidade ao ato. E a publicidade se dá com o registro do título translativo do contrato de alienação no cartório de registro de imóveis. Vejamos o que diz o 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Notem a importância desse parágrafo 1º do artigo 1245. O registro do título é tão imprescindível à transmissão da propriedade imobiliária que, enquanto ele não for promovido, é o alienante quem continua a ser havido como dono do bem. O adquirente, enquanto não registrar o título translativo relacionado à sua aquisição imobiliária, não se torna dono da coisa. É mero possuidor. Então, o registro do título gera uma presunção de propriedade em favor daquele que figura no registro de imóveis como dono, em favor do adquirente da coisa. O registro imobiliário gera essa presunção. Aliás, é um dos princípios que rege o registro imobiliário, a presunção, a força probante que ele gera para aquele que figura como dono no seu banco de dados. Lógico que essa presunção não é uma presunção de natureza absoluta, é uma presunção relativa que pode ser ilidida por prova em sentido contrário. Imaginem que uma pessoa se passe por outra, e negocie um imóvel dessa vítima com um terceiro. O título translativo aí, ainda que registrado pelo adquirente, ele poderá ser invalidado. A vítima da fraude, a partir do momento em que descobrir que alguém falsificou a sua assinatura num contrato e transferiu um bem imóvel de sua propriedade, a sua revelia para um terceiro, poderá ingressar com uma ação objetivando a nulidade dessa transmissão e consequente cancelamento do registro feito pelo adquirente da coisa, Mas enquanto o registro novo feito pelo adquirente
da coisa alienada pelo fraudador, pelo falsante, pelo falsário, não for desconstituído, para todos os efeitos, o adquirente será dono. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 1245. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Né? Então, a força probante, a presunção de propriedade que se estabelece em favor daquele que figura no registro imobiliário como dono é muito forte. Somente podendo ser desconstituída por meio de ação judicial, de sentença judicial. Né? Existe uma presunção de que o registro imobiliário exprime a verdade. Né? Essa presunção, evidentemente, também não é absoluta. Mas até que se prove o contrário, o registro imobiliário presume-se verdadeiro. As informações constantes do registro imobiliário presumem-se verdadeiras. Vejam o que diz o artigo 1247 do Código Civil. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Então vejam o poder que o registro imobiliário tem no direito brasileiro. Bem, então, na próxima aula, posteriormente à semana jurídica, nós seguiremos na abordagem desse tema e estudaremos alguns dos princípios que regem o registro imobiliário e que têm grande relevância no estudo desse tema e mesmo na vida cotidiana das pessoas, como vocês verão. Tá bom? Um abraço a todos.